Atenção, atenção! A partir de agora no seu rádio, o programa que vai impactar a sua vida. Programa Mulheres Além do Seu Tempo, com a irmã Rosângela. Ouça o programa que vai tocar o seu coração, com as palavras da irmã Rosângela. Glória a Deus, aleluia. Como Deus é bom, né? E como Deus é poderoso, nesta manhã não seria diferente. E eu quero apresentar para você, gente, a Jaqueline Buozzi. Eu não sei se eu pronunciei certo. Bom dia, Jaqueline, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, queridos ouvintes. Obrigado à Rádio Cuiabana por esse convite maravilhoso. Hoje eu vou contar um pouquinho das minhas vivências profissionais e mostrar para você, mulher, você ouvinte, como é possível conquistar os seus sonhos. Uau, você já pegou aí, gente? Eu já senti assim, olha, uma vibração, gente. Porque a Jaqueline, ela é psicóloga, mas ela vai falar aqui quem ela é. Então é uma mulher que veio para nos ensinar, tá bom? Fala para nós, Jaque, quem é Jaqueline Buozzi? A Jaque Buozzi, primeiramente, é uma filha amada de Deus. E eu vim aqui nesse mundo para buscar os meus objetivos e assim contribuir com a luz das outras pessoas, né, para que elas consigam ver a sua própria luz. Através dos treinamentos corporativos, eu atuo em empresas, treinando as equipes, principalmente equipes de vendas. E também tem um projeto lindo com a Viagem a Mais. Agora eu sou anfitriã de grupos para Europa. Estou muito feliz com esse novo projeto. Mas tudo isso, essas conquistas na minha vida vieram através, né, de uma escola que mudou a minha vida. Estou aqui para contar isso também, que é a Vox to You, que é essa escola de oratória. Por estudar na Vox to You, por ser aluna, trilhar esse caminho lindo, eu pude conquistar tantas coisas na minha vida através da comunicação. Uau, gente, olha só. Gente, eu tô nesse caminho. Menina, você tá falando isso aí, a minha esperança aumentou mais. Gente, a Vox to You é a maior escola de oratória da América Latina. E eu, irmã Rosângela, estou lá, tá? Então você que quer fazer parte, né, dessa escola, viver esse sonho que a nossa querida doutora tá falando aqui, já que você tá já há mais de 12 anos, né, treinando equipes, né, na área corporativas. E conta pra gente um pouquinho como que foi que você começou. Você falou que começou pela escola, né? A Vox to You eu já atuava com treinamentos de equipes. Você já era treinadora lá. Isso. Tá, você foi pra lá e tudo mudou na sua vida, pelo que eu tô vendo. Melhorou muito, realmente mudou, porque a oratória é uma técnica. Sim. Todos podem aprender. Se você tá aí do outro lado me ouvindo, se você tem dificuldade em falar em público, ou de se comunicar mesmo, não só com a sua equipe, não só com seus colaboradores, ou às vezes colega mesmo, porque essas dificuldades de comunicação acontecem muito. Mas a Vox to You me ajudou amplamente, né, nesse sucesso profissional que eu tô tendo, graças a Deus, mas também me ajudou na minha vida pessoal. Então, assim, essa comunicação, ela é muito ampla, e na Vox to You a gente aprende, então, de todas as formas, como se comunicar melhor, em todos os lugares, com todas as pessoas. Isso é incrível. E pensar diferente, né? Exato, melhorar as percepções. Então, gente, olha, cada módulo é transformador. E aí eu digo para os ouvintes, olha, vale a pena aprender, porque a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso percurso, ele precisa de aprendizagem. Sim. A gente precisa ter novas habilidades. E eu acho que todos os profissionais hoje, de todas as áreas, né, desde a saúde, desde as corporativas, todas precisam de uma boa comunicação. Então, isso é possível através da Vox to You. Eu vejo assim que hoje a pessoa que investe na vida dela, na área da comunicação, que seja em conhecimento, mas quando ela entende que a comunicação é o mais importante. Por que eu falo isso hoje, Jaque? Eu tive um processo, né? Mas eu quero que você fala, porque você é doutora, especialista, passou lá pela Fox, é treinadora há mais de 12 anos. Fala pra essa pessoa, porque as mulheres, meu programa é muito ouvido por mulheres, né? Sim. Já viu que o nome é Mulheres Além do Seu Tempo. Legal. Mulheres que se atualizam, eu falo sempre.
Essa mulher que tem, por exemplo, timidez, tem vontade, né? Ela sonha em ser uma palestrante, ou ser uma administradora, ou até fazer uma faculdade. Eu acho que, e até quer ser, né, uma mãe que saiba, né, se comunicar com seu filho, com a sua esposa. Você trazendo essa comunicação, né? Como que funciona isso? Essa pessoa, o que vai mudar na vida dela? Muitas coisas. Uma das coisas que eu conquistei, né? Conquistei, que eu digo que é um passo a passo que a Vox to You traz para os alunos, né? É a confiança. A confiança na comunicação é um dos pilares, assim, que é arrebatador. Quando você está confiante na comunicação que você deseja transmitir, você consegue, de fato, transmitir uma mensagem, ali ter uma troca muito boa e efetivar essa comunicação, eu acho que é o que muda realmente. Que bacana. A pessoa, por exemplo, ela tem medo, né? E ela vai para esse treinamento, porque assim, eu vejo que as pessoas não entendem muito, Jaque. Tem coisas na nossa vida que não é só conhecimento. Você tem que ser treinada, o passo a passo. Experimentar, né? Esse é o diferencial da Vox, porque é esse treinamento que faz a diferença, né? Quando você vai vivendo de fato, pegando o microfone ali, experimentando, e é tudo muito acolhedor, sabe? E essa vivência é que te traz a bagagem e a confiança para poder tanto ser palestrante quanto se comunicar mesmo melhor com as pessoas, individualmente, enfim, no âmbito geral. Mas esse treinamento, essa sequência, esse planejamento que a Vox to You tem é o que transforma. É tão lindo assim o percurso, porque, gente, deixa eu contar pra vocês, eu virei aluna da Vox to You, fiquei encantada, me dediquei bastante. E aí eu fui convidada para ser facilitadora da Vox to You. Então, veja, é uma conquista que a gente vai ali no passo a passo, fazendo com o coração, fazendo com verdade. A gente conquista várias coisas. E depois que eu virei facilitadora, aí a responsabilidade vem, né, Rosângela? Vem. Porque a autoridade vem, a confiança, né? A segurança. Exato. E aí eu falei, pronto, eu vou. O Lucas me chamou, eu falo, se alguém confia no seu potencial, não titubeie, vá. Né? Mesmo que o desafio era grande, mesmo assim eu fui. E aí eu vi vidas transformadas, pessoas transformadas, porque ali, durante o percurso do Academy, que é o curso com maior extensão, as pessoas sobem de cargo, as pessoas se relacionam melhor, sabe? É uma coisa muito transformadora. E eu acho que é isso, a prática, de fato, colocar o conhecimento em prática, e o conhecimento tem que ser prático, né? Não adianta ficar só no mundo das ideias. Aprendi, um dia eu vou fazer, quem sabe não. Na Vox to You é prático. Fiquei muito tempo assim, tá? Então, às vezes, a gente tem alguns sabotadores que vão ali, não deixando a gente evoluir, né? A nossa mente, aqui eu falo nossa mente. Como psicóloga, eu posso dizer para vocês, a gente pode tudo que a gente desejar. Mas ali a gente tem alguns sabotadores, algumas coisas que vão levando. A gente também tem um histórico de vida, do ambiente que a gente viveu e tudo mais. Mas a gente tem que ser mais forte que isso, sabe? Quando vem aquele pensamento pequenininho, fala, não, pra que estudar? Não sei o que, não preciso. Você fala, não, eu vou. Aí você vai para aula ou você vai se desenvolver, você tem que ter essa tenacidade, essa determinação para você continuar o percurso, né? Qual que é o diferencial das pessoas que têm sucesso e que não têm sucesso? Gente, é a persistência. Você tem que continuar, você tem que fazer, mesmo que é ruim, que dói, que é difícil. Aí você continua. Mesmo doendo, vai. Exato. Mas aí... Mesmo ninguém acreditando, vai. Mesmo que é difícil, continua, sabe? E não existe perfeição. Às vezes as pessoas... Porque eu também tenho mentorandos individuais. Às vezes eles são assim, eu entendo, eu acompanho o percurso da pessoa, ela tem habilidade, ela tem conhecimento, mas tem uma trava do medo, sabe? Será que ainda eu sei tudo? Será que eu tenho que aprender mais? E eu escuto muito isso. O que é o diferencial? Você não vai ter todo o cenário perfeito para ir, amor. Você tem que ir do mesmo jeito.
Ai, porque tá faltando isso? Não, vai, experimenta. Dá o primeiro passo. Depois você vai caminhando, vai adquirindo mais coisas. Mas eu vejo que essas coisas faltantes, entre aspas, são uma retração, o medo do sucesso. Porque, veja, se a Rosângela tem mais sucesso, ela tem que sair do lugar que ela tá para ir para outro, ou da posição que ela tá para ir para outro, né? Ela vai mudar. E muitas vezes essa mudança vão mudar as amizades, vão mudar os ambientes, né? E isso é difícil. Às vezes até os parentes vão mudar com você. Porque às vezes é difícil as pessoas que estão do nosso lado entenderem um super sucesso, né? E aí essa mudança que gera trava nas pessoas. Então, essas desculpinhas, tá faltando isso, tá faltando aquilo, na verdade é o medo dessa transformação do sucesso. Porque o sucesso, né, que é uma palavra polissêmica, né, ela tem uma amplitude muito grande. Às vezes, para uma pessoa, o sucesso, é só o dinheiro. Às vezes, o sucesso para uma pessoa é só um cargo, um status. E aí, tudo a gente pode conversar até amanhã sobre o sucesso. Mas eu digo assim, o sucesso para você mesmo. Qual que é o seu sucesso? Então, eu quero me conquistar, me sentir bem comigo mesmo, ser uma mulher plena, né? Conseguir nesse percurso. Então, você vai ter que sair da onde que você está para ir para outro lugar, né? E isso dói, é difícil. Eu vejo que a mudança, ela demora um pouco por causa da mudança da mentalidade. Uhum. E eu quero pegar esse gancho seu aí, da minha primeira aula que eu tive, gente, quarta-feira na Vox to You. A maior escola, gente, da América Latina. Eu não vou cansar de dizer isso. Ai, gente, muito lindo. Eu vi que, para você que está aí nos ouvindo, presta bem atenção. Quando a gente começa esse treinamento lá, uma coisa que eu percebi, bacana, que todo mundo é igual. Ali não tem ninguém, tipo assim, você fica tão à vontade porque você fala assim, peraí, tá todo mundo começando no mesmo nível que eu. Não, mas ela é advogada, ela é vereadora, ela é deputada, não importa. Gente, não importa, nós estamos ali tudo no mesmo barco. Então eu me senti acolhida pela escola, né, que é um carinho. A Carol, né, meu Deus, ela com esse sorriso dela, né, ela encanta todo mundo. Maravilhosa. E o professor, e eu vejo assim, sabe, eu me senti tranquila. Porque, pensa, você tá indo para um lugar onde todo mundo tá indo para fazer a mesma coisa que você, aprender. Claro, cada um vai ter, né, sua visão, né, vai experimentar algo novo, diferente. Não viva, gente, só daquilo que você já experimentou. Experimenta aquilo que você nunca experimentou. É sobre o que você ainda não experimentou. E eu tô encantada aqui. Olha, eu tô falando com a Jaque aqui. Gente, essa mulher é incrível. Se passa uma energia, irmã, maravilhosa. Obrigada. Eu quero, Jaque, que você fale um pouquinho dessa sua carreira, né? Porque muitas mulheres sonham. Você pensa que não, mas muita mulher olha pra você, com certeza fala assim, gente, ser uma mulher que faz viagens, né? Pra Europa, gente. Meu Deus! Então, ai, que delícia. Fala um pouquinho sobre fala primeiro assim pra gente sobre como que é esse treinamento que você treina equipes, né? Sim. E depois sobre a Europa. Mas deixa a Europa para depois. Fala aqui para nós sobre esse treinamento. Você viu? É possível ter duas profissões, gente. Até você que tá aí do outro lado, às vezes você pergunta, eu trabalho de segunda a sexta em tal empresa. Você pode ter uma segunda profissão, você pode ter uma segunda atuação. Então, eu, Jaqueline, tenho duas, né? Essa de treinamentos com equipes, que eu atuo há 12 anos. E sou anfitriã de viagens. Que bacana. Bom, falando dos treinamentos de equipes, eu amo, sou apaixonada. Meu coração fica quentinho em fazer o que eu faço. Que lindo. É maravilhoso, é desafiador, todos os trabalhos são desafiadores, sim, né? Mas eu faço com muito amor, com muito carinho, eu entro em todos os projetos confiante. Uhum. Eu tenho a plena certeza que Deus vai agir ali, né? E eu poderei ali plantar uma sementinha de luz dentro do próprio indivíduo, para que ele produza mais, para que ele se sinta melhor, né? O clima organizacional. Então, tudo isso a gente trabalha para que a empresa seja saudável. É tão bom a gente ir trabalhar e se sentir bem. Então, eu promovo esse clima dentro dos treinamentos, Quando a equipe me chama, né? Quando a empresa que eu atuo me chama,
Primeiro eu faço um diagnóstico para entender que situação está ali aquela equipe, aquela empresa, tudo voltado para pessoas. E aí, dentro desse diagnóstico, eu monto um plano de ação e faço os treinamentos. Os treinamentos, eles são muito personalizados de acordo com o que aquela equipe, aquelas pessoas precisam. Então, o projeto geralmente tem uma efetividade ali de 80% a 90%, porque eu atuo sobre a necessidade daquela equipe, sobre a necessidade daquele líder. Então, é nesse sentido que faz com que as pessoas se sintam bem. Pensa, Rosângela, as pessoas vão trabalhar, se sentem bem e, consequentemente, produzem mais. Então, é uma consequência. Mas é um trabalho lindo, é desafiador, porque não são só flores, né? Todos os trabalhos têm desafio, o meu tem, o seu tem, todos têm. Mas é como a gente atua sobre esses desafios, sabe? O desafio vem, a prova vem, poxa, o que eu vou fazer diferente? Como que eu vou fazer? Como que eu vou atuar aqui? Tem uma situação diferente, tem pessoas que têm personalidades, né? Todos nós temos personalidades diferentes. Sim. Mas como que eu vou atuar sobre esse desafio? E aí você tem gana, coragem e falar, e estratégia, né? Você precisa de uma estratégia ali para atuar e enfrentar o desafio, porque realmente o obstáculo é o caminho. Tem esse livro que eu amo, do Ryan Holiday, O Obstáculo é o Caminho, que eu acho que ele faz parte da vida, o obstáculo ele vai fazer parte da vida, né? Então, todos nós temos esses obstáculos, mas é como a gente atua sobre eles para obter o sucesso ou não. E aí eu tô nesse percurso lindo que eu amo, sou apaixonada e convivendo com muitas pessoas, né? Convivendo, que eu amo gente, eu amo pessoas, né? Não é à toa que eu sou psicóloga. Amo pessoas, amo estar com pessoas. Eu sempre falo assim, né? Que os psicólogos, eles apreciam bem, eles estudam, né? Eles se dedicam o tempo da vida deles para estudar a nossa mente, né? O desenvolvimento humano. Então, eu falo que é um trabalho, eu quero até mandar um beijo para minha maravilhosa doutora Maressa, psicóloga. Que Deus esteja te confortando, minha querida. Eu não esqueci de você, estou aqui torcendo por você, minha princesa. Então, Jaque, você disse que é desafiador. E é mesmo, porque você está lidando com pessoas ali que você não sabe nem o contexto da vida de cada uma. E você tem que entrar nessa empresa e saber passar uma mensagem, plantar como você diz, né? Não sabemos nem como que tá o terreno, né? Exato. Então, assim, você é empresário que tá aí nos ouvindo nesta manhã, eu quero te convidar você a pensar conosco. Você que quer investir nos seus colaboradores, na saúde mental deles, para que eles, não só porque eles se dão bem, né? Mas para que eles possam produzir de uma maneira com amor, né? Exato. E eu falo que quando você investe na saúde mental dos seus colaboradores, você é esposo que quer investir na sua esposa para que ela, sabe, venha à frente também junto com você no seu negócio, você que é pastor, você que é pastora, né? Você que tem aquela dificuldade na área da comunicação. Olha aqui, que história linda da Jaque, né? Então, eu já quero que você entenda, né? Pega o telefone, liga, fala, Rosângela, me passa o telefone que eu quero essa mulher aqui na minha empresa. Que nós vamos passar. No final, ela vai passar a rede social dela e o contato também, tá? Mas, Jaque, me fala aí essa coisa linda dessa trajetória de grupos. Como que é? Eu sou anfitriã de grupos para Europa. Isso. Fala um pouquinho disso aí pra gente, que eu fiquei encantada com isso aí, menina. Ai, que delícia. Bom, eu fui chamada pela Viaja Mais para fazer parte da equipe e recepcionar as pessoas, né, em grupos. A gente vai montando os grupos, você aí que tá ouvindo, que deseja conhecer a Europa. E é porque, assim, é desafiador, né, Rosângela? A gente, às vezes, pegar um voo aqui, aí tem uma escala internacional, aí pega outro voo, é difícil, às vezes, ter um voo direto. Todas essas coisas, às vezes, é meio desafiador pra gente. E quando a gente vai em grupo, isso tudo é programado, a gente acolhe a pessoa, então ela vai mais confortável. Ela não precisa resolver esses trâmites legais, né? De, às vezes, esses trocas de avião, qualquer coisa assim. Eu estarei junto para acompanhar
Então, assim, a gente já tem, daí fica, né, o hotel, tudo certinho, café da manhã, os passeios, é mais confortável. Com certeza. E aí você não precisa ficar... Realmente é uma preocupação quando a gente faz uma viagem internacional. Porque eu tenho certeza que, por exemplo, assim, eu mesmo nunca viajei, né, internacional. Gente, eu já vou saber de tudo aqui, tá? Eu já vou levar ela, gente. Eu não vou perder essa, não. Vamos dizer que a pessoa que tá ouvindo, né? Porque com certeza a mulherada já deve estar assim, meu Deus, como que é isso, né? Eu tenho meu sonho, né? Ela, por exemplo, ela nunca tirou o passaporte, ela tem que tirar ou vocês também indicam tudo isso pra ela, encaminha tudo? Como que funciona? A gente ajuda todo nessa parte. Todo o processo. O passaporte. Pra ir e voltar. Exatamente. Gente, isso é bom demais. A gente faz o check-in, a gente faz tudo. É só colocar o pezinho no avião. Nós estaremos todas juntas lá chegando na Europa. Já tem todo um roteiro. É bem gostoso. Aí a gente almoça junto. É uma troca muito legal, uma energia muito positiva. E eu digo assim, é bem confortável, sabe? Sim. E você vai aproveitar ao máximo. Porque assim, vamos pensar, às vezes até quando a gente faz uma viagem nacional, a gente tem que pensar, eu tenho que pegar o Uber, eu tenho que fazer o check-in, eu não sei qual hotel que eu vou ficar, será qual lugar que eu vou? E aí você vai contratar um passeio, não sabe se é aquele passeio confiável, né? Então assim, com o nosso grupo, tudo já é estruturado e faz com que a pessoa tenha uma vivência mesmo, aproveite cada momento. Uau, meu Deus, gente! Olha, eu já tô me vendo lá na Europa. Ai, nós vamos! E quem quiser ir, gente, olha, fica ligadinha até o final, porque você vai ter o contato dela, vai ter o Instagram dela, então não saia daí. Doutora, eu quero, assim, que você fale um pouquinho sobre esse trabalho da comunicação. Você passou pela Vox2U. Por que eu quero que você fale sobre a escola Vox2U? Eu tô começando agora. E eu vejo em muitos lugares que eu vou. Menina, quase todos os lugares que eu vou. Eu vejo mulheres incríveis. Mulheres que estão só precisando, sabe, daquele ajustinho? Sim. Que é a comunicação, que é a autoridade, que é a coragem. É a falta de confiança. Eu vejo medos, né? E até mulheres que não têm coragem de falar pro marido assim, meu amor, eu quero sonhar um pouco. Eu quero, sabe? E eu vejo que o marido, não é que o marido é ruim. É que o marido ainda não entendeu, porque ela não se posicionou. Exato. Então eu quero que você fala um pouquinho como que funciona essa pessoa que, por exemplo, assim, ela não quer ser palestrante, ela não quer trabalhar, mas ela quer muito montar um negócio dela, tipo empresária, certo. Uma loja. Você acredita que ela precisa disso, de uma escola Vox2U? Porque eu acredito. Sem sombra de dúvida. Porque tem pessoas que acham que a Vox é só para que você vai palestrar não, eu queria que você falasse um pouquinho o que essa escola vai trazer para ela. Ai, bem colocado, Rosângela, até para incentivar você que tá em casa. Até eu já tive alunas que são do lar mesmo, assim, que é uma coisa muito linda. Eu enalteço as mulheres que estão aí, que cuidam do seu lar, que cuidam dos seus filhos. Eu acho muito difícil, né? A gente que tem que agregar isso daí e trabalhar é muito difícil, mas quem tá ali vivendo para isso E eu já tive alunas assim, porque ela queria melhorar como pessoa, realmente ela queria melhorar na vida dela, né? E também essa empreendedora, quem deseja abrir um negócio, ela precisa se comunicar, porque veja, tem que fazer reunião, tem que falar com o fornecedor, tem que negociar e vender, né? Então assim, a comunicação da Vox2U não é só para orador, não, eu não quero ser palestrante, tá tudo certo, porque lá você ganha confiança. E saber como fazer uma comunicação é maravilhoso, né? Sim. Tem uma aula até que ensina sobre feedback. É maravilhoso, gente. Uau, depois que você aprende a dar um feedback, a ideia é que a pessoa saia motivada desse feedback. E a Vox2U te ensina isso. Então, as estruturas, o curso, ele é muito lindo, ele é muito transformador, né? Eu sou da área da educação e da saúde, então eu sou uma pessoa que eu busco conhecimento. Mas eu tava até falando pra Carol, falei, gente, o curso da Vox2U eu acho barato demais. Barato. Pela entrega que tem. Isso, pela verdade. entrega que tem, pela transformação que teve na minha vida, eu acho muito barato. Eu falei assim, olha, dá uma ajustada aí no valor, porque tá muito baratinho pelo que você recebe. E como você disse, assim, você teve uma fala que é bem legal e é bem isso que a escola busca, acolhimento. Então você chega, você é acolhido, né? É um passo a passo.
Então, essa transformação, ela tem um porquê e ela foi estruturada para que isso aconteça. Tem esse passo a passo e faz com que esse caminho é lindo, sabe? É maravilhoso e faz com que a vida melhora. Porque o que é comunicação? Tornar comum. Então, você precisa transmitir a sua verdade. Ser natural. Ser natural, naturalidade. Jaque, você me falando isso, eu me dei um gancho aqui. Porque a pessoa que está nos ouvindo pode pensar assim, mas eu não tenho estudo, eu nem fiz o 2º grau. Não tem nada a ver com isso, né, Jaque? Exatamente. Você pode se inscrever, não tem um pré-requisito. Então, você pode se inscrever e conseguir falar bem, conseguir escrever melhor, conseguir se comunicar. Porque na Vox2U não é só falar. Então, a gente aprende o não verbal. Isso é muito legal. Até ler as pessoas. Às vezes, você precisa entender o que está acontecendo do outro lado. A pessoa está dizendo uma coisa, mas o gesto não verbal dela é outro. E você lê isso daí e consegue entender, conduzir da melhor forma possível. Então, toda essa estrutura, ela é brilhantemente pensada para que você consiga se comunicar plenamente, ter essa troca com as outras pessoas também. Sabe, eu tenho observado lá na Vox2U, acompanhando, né, também os vídeos. E sabe, eu vejo que o comportamento muda, né? A pessoa, ela tem uma postura, ela começa a viver de propósito, ela já não começa a não perder mais tempo. Eu falo isso olha, gente, eu só fui numa aula, tá? Eu falei, Senhor, eu preciso mudar minha velocidade. Não. E assim, eu fico olhando assim, muitas mulheres talvez, né, não sabem disso, não acreditam, mas eu quero que você que está nos ouvindo, só para você ter uma ideia de como a comunicação ela é fundamental na sua vida, que mulheres solteiras, mulheres que estão casadas, elas vão conseguir identificar. Eu falo porque eu vi um caso, né? E essa pessoa nem passou por uma escola Vox2U. Imagina se ela tivesse passado, Nossa. tá? Ela só conversou com uma psicóloga 2 vezes. Imagina, né? Ela consegue identificar, eu vejo isso, um marido narcisista, um namorado que já é narcisista. Você vai ver com os outros olhos pessoas que te bloqueiam, porque você vai entender que o universo está a seu favor e que ninguém pode... que até hoje, o que você viveu foi porque alguém te bloqueou ou porque você permitiu que essa pessoa te bloqueou. Nossa, achei muito lindo o seu programa, Rosângela, porque falar com as mulheres é uma coisa muito importante. Muito. Sabe, eu sou mulher, você que tá aí do outro lado que é mulher, sabe o quão é difícil ser mulher num país que é muito machista. Muito. Né? Que é muito sexista. Ainda, infelizmente. Então, assim, nas organizações, a gente sabe que a gente não recebe o mesmo que os homens, né? E que às vezes eles preferem contratar homens por causa... Às vezes a mulher vai ficar grávida, às vezes, enfim. A gente sabe quão é difícil ser mulher no âmbito corporativo e no âmbito pessoal. Como que nós somos, entre aspas, desvalorizadas. A gente tem um percurso aí de milhares de anos que a gente foi depreciada. A gente vem evoluindo, mas eu acho que cada um tem que plantar uma sementinha no nosso coração, no coração dos nossos filhos, que aí estão uma geração nova, para que tenha um olhar especial com a mulher, sabe? Sim. Para que a gente encontre o nosso valor. A gente não tá pedindo nada mais, a gente tá pedindo que a gente seja tratada como deveria ser. Como é pra ser. Como é pra ser. Como Deus fez. Exato. Então, assim, a mulher hoje, ainda existe muitos episódios, né, de feminicídio, de muitas coisas, mas a gente precisa ler esses homens. Porque no começo do relacionamento, né, é tudo mil maravilhas, né? Sim. A pessoa, ela tá ali mostrando o melhor lado dela. Sim. Né? E aí, o que acontece, Rosângela? Aparecem alguns sinais. Alguns sinaizinhos, algumas pontas, sabe? Sim. Algumas faíscas, que foi um rompante de agressividade, que foi algumas situações que a pessoa mudou o tom de voz, ou fez algo agressivo. Então, esses sinais a gente tem que ficar muito atenta, porque às vezes lá na frente pode terminar um caso triste como tantos outros aí, tantos feminicídios que existem no Brasil, que é alarmante, é triste.
Mas a gente precisa identificar. E às vezes, assim, eu digo, a mulher tá tão vivendo aquele relacionamento, ela tá tão imersa naquilo que ela não consegue sair, né? Busca ajuda, sabe? Busca ajuda, porque realmente sozinha é muito difícil. Nós mulheres, nós temos que... A nossa caminhada é difícil, é árdua, mas é possível. Nós precisamos ser cada dia mais fortes. Unidas. Os homens são unidos. Exatamente. Você sabia? São mesmo. E para que a gente consiga evoluir mesmo, evoluir quanto pessoa e não permitir. A gente não pode permitir, entendeu? Porque às vezes acaba que coisas, né, assédio ou qualquer coisa assim, não, só foi hoje, só foi isso, não. Ele só gritou hoje, não permita, sabe? Você tem que olhar e falar, eu mereço o melhor. Esse é o melhor que eu tô tendo desse homem ou desse empregador ou de quem seja. Não, peraí, opa, tá me ferindo. Falar, peraí, não quero, não gosto, você pode se comportar de outro jeito, né? Qualquer coisa a gente tem aí, a gente é aparado pela lei para que a gente consiga ser respaldada. Porque a gente dá o melhor, né? Nós Exato. mulheres sempre se damos o melhor, já reparou? Sim. E outra coisa, Jaque, você que é psicóloga, eu quero que você fala sobre isso rapidinho, porque eu não sei como que tá meu tempo, mas eles avisam. Socializar. Esta mulher precisa se socializar, não poder caminhar sozinha, ela precisa estar aprendendo ou ter alguém. Como é que funciona isso? Porque tem muitas mulheres que não sabem separar o tempo da solitude, não sabem separar o tempo, sabe? Confunde solidão com desprezo às vezes, porque existe um processo da nossa vida que é necessário, né? Aquele tempo, aquele silêncio. Mas pra gente ter sucesso, a gente precisa estar andando com gente. Fala sobre um pouquinho isso. Isso é maravilhoso. Nós precisamos aí cada vez mais fazer conexões, né? Se a gente vai sozinho, a caminhada é diferente. Agora, quando você tá junto com pessoas, é outra amplitude, né? Essas conexões são super importantes. Então, você é mulher aí, você que é empresária, você que é trabalhadora, você que tá aí do outro lado, sempre é possível fazer conexões. Isso às vezes é um cafezinho com uma amiga. Uau! Né? Lindo, verdade. Um cafezinho. E tomar um café com a irmã Rosângela. Exato. Você troca ali uma ideia, às vezes sobre maternidade. Você senta ali e conversa sobre... Pronto, sabe? Parece que o coração alivia. Você fala, não é só eu que passo por esse problema. E aprende mais, né? Exatamente. E aí eu digo, o inverso é uma coisa que a gente tem que cuidar e observar. Se a pessoa, ela quer ficar muito sozinha, muito na dela, muito em casa, são sinais que a gente precisa prestar atenção, né? Precisa cuidar disso. E a gente, eu digo, nós todos, porque às vezes tem alguém da família, um amigo que só fica em casa. Peraí, essa pessoa só fica em casa, gostava de jogar futebol, não joga mais. Só sai se for com o namorado. Exato. Aí vai... Final de semana e pronto, semana inteira em casa. É estranho, não é? Nossa. E aí a pessoa precisa ter os vínculos, né, sociais. Nosso DNA é do viver em coletivo. E aí a gente olha, se a gente olhar socialmente, a gente teve aí uma cisão, né, um momento bem que a gente ficou isolado. Sim. E aí na pandemia. E aí foi se restringindo esses convívios, né? Ficou o medo intrínseco na gente. Mas não, é importante a gente ter essa troca. E eu até digo mais. Dizem que esse tempo são os tempos das conexões. Mas são as conexões virtuais ou vivenciais? Né? Então, que conexão é essa? Que mundo de conexão? Eu não tô vendo. Cada vez mais as pessoas estão mais isoladas e tudo tá ficando individual. Veja, no mercado, você tinha o ketchup família, agora você tem um mini ketchup. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo individualmente. Então, cada vez mais tem uns mini itens. Pra quê? Para as pessoas que vivem sozinhas. Será que é isso da nossa natureza? As pessoas não saem mais de casa pra lanchar, pra comer um lanche com a família. Só pede o iFood e a pessoa fica ali, as pessoas nem vê. Quando eu falei pra você, pessoa que só sai de casa pra ver o namorado no final de semana, eu quis dizer naquela parte, sabe? Porque eu vejo mulheres, eu não tô nem falando de dependência emocional, gente, não.
Porque isso já é um fator que vai depender dessa pessoa procurar ajuda mesmo. Mas para você ter esse diagnóstico, a doutora pode explicar pra gente. Aquela jovem que eu vejo que, às vezes, ela tá travada na vida profissional, ela tá travada, ela tá tendo ciclos repetitivos, só consegue namorar pessoas do nível abaixo dela e pessoas que não valoriza, pessoas que não conseguem prometer e cumprir nada. E essa pessoa, ela precisa, eu acho que, entender que ela precisa de ajuda. Exato, precisa de ajuda. Porque, Rosângela, não é uma ação isolada. Essa pessoa precisa desenvolver e entender e fazer coisas em um processo, né? Então, a terapia semanalmente, coisas semanalmente que vão trazer essa ajuda. Porque ela mesma, quando está nessa situação que mais ou menos você descreveu, vamos imaginar, é difícil a pessoa ter uma ação, né? Se a gente for mais além, se a gente pensar na pessoa depressiva, ela não tem forças para sair dessa. Então, é a rede de apoio que precisa ajudar essa pessoa. A rede de apoio que vai, não, vamos na terapia, vamos fazer um exercício, né? Eu sou super fã do exercício físico, eu faço também diariamente. Porque, gente, ela é linda. Ai, meu Deus, você é linda, irmã. Obrigada. Isso tudo é uma construção, né? Não é... eu quero ter um corpo legal. Eu falo assim, eu faço primeiro pela saúde. A gente quer ter um corpo legal. Primeiramente. Mas se você for pela saúde, você não vai titubear. Você vai ter a rotina. Você tem que ter a rotina. E não negociar com o seu cérebro. Jamais. Eu não negocio. Eu também não. Faça a chuva. Hoje eu e a Carol fomos andar, tava chuviscando. É motivo pra não ir? Não é. Vamos mesmo assim. Colocamos um boné e fomos. Uau, porque você não pode negociar. Não. Todo dia, de tal hora estarei lá. Né? Então isso é um treinamento mental que você tem que fazer com você. Tem coisas que são inegociáveis, tem coisas que a gente pode negociar, que a gente tem que ter flexibilidade, são coisas diferentes. Tem uma pessoa, né, conhecida, não vou falar o nome dela, mas uma pessoa muito querida, ela falou assim, olha, eu não percebia, Rosângela. Ele me dava o cartão dele para mim usar, para ele saber onde eu estava passando. Nossa. E ela falou que isso foi 5 anos. E o salário dela, ela passava para ele todo mês, porque ele falava assim, não, você já passa meu salário, mas você fica com o cartão, porque o seu dinheiro já fica para pagar as contas, mas você pode usar à vontade esse cartão. E ela não identificava. Eu tô dando esse exemplo, gente, só para você entender que às vezes você fica tão dependente que você não sabe o que é independência. Nem para se comunicar com a sua mãe, com o seu pai, sabe? Nem para se socializar, para sair com uma amiga no shopping, para tomar um café. Eu vejo... Aí, quando passou esses anos, doutora, eu e ela conversa hoje, ela fala assim, como que eu não via isso? Às vezes tá tão imersa naquilo. E foi enganada até na última hora. Nossa, mas, Rosângela, infelizmente, assim... Pela minha profissão, é muito natural as pessoas virem. Envolve meu trabalho, claro, quando a gente tá numa consulta ou numa mentoria individual, tudo é muito sigiloso, né? Então, não existe espaço para contar qualquer coisa assim. Mas, às vezes, pela minha profissão, as pessoas vêm conversar comigo, né? Fala assim, nossa, você é psicólogo. Aleatório, às vezes eu tô assim em qualquer lugar, nossa, você é psicólogo, vamos conversar. E é muito rotineiro e muito comum as mulheres serem enganadas pelos homens. Elas sofrem esse abuso patrimonial, isso é um abuso. Ela foi, só pra você ter ideia, ela ficou travada na área profissional. Continua. Esse abuso financeiro que a mulher... Sabe, às vezes ela constrói, ela compra coisas, o marido vai lá e vende, sabe, abusa do trabalho. Nossa. Então, assim, é rotineiro e é alarmante. Por isso que eu sou da luta das mulheres. Eu sou mulher, eu tenho uma filha mulher e tenho um filho homem. E eu instruo os dois. Eu instruo os dois porque... Sabe, a vida tem que ser plena, a vida tem que ser maravilhosa. Tem que ser leve. Tem que ser leve. Aí você tem um homem que tá te trazendo peso emocional. Gente do céu, olha o que essa doutora tá falando. Gente, desperta, mulheres. E olha, eu vou dizer pra vocês, eu sou divorciada, né? Eu já fui casada 2 vezes, não tem problema nenhum em dizer. Mas existe uma pressão social, sabe? Parece que eu sou menos que as outras casadas, digamos assim, Eu né? também, quando eu divorciei, nossa... Meu Deus, 21 anos de casado.
Gente, se você não sabe resolver o seu problema, eu falo bem assim, não discute aquilo que você não aprendeu. Porque eu falo que quando há um divórcio, não é por causa de um. Exato. As duas pessoas não tiveram o descobrimento no processo, entendeu? E quando o processo viu que não era aquilo, teve que ter uma decisão. Exato. Porque eu falo assim, que não é nem sobre o outro. Eu também não quis, não acreditei, não era assim. Eu achei que era. Então as pessoas falam assim, mas você tinha todo motivo. Eu falei, não, eu também falhei. O casamento acabou por causa dos dois. Porque pode ser que um até tem sabedoria, mas o outro ainda não tá no nível e não quer mudar o nível. Exato. Então, mas por que eu não vi lá atrás? E aí eu vou pegar e culpar ele? Não. Então, já que não dá certo, separe. Vai esperar da violência? Gente, e eu falo que até Jesus cumpriu a lei. Então, isso é uma religiosidade muito hipócrita, porque se tá na lei, ela é para ser cumprida. Né? Exato. Então eu falo assim, quando você vê alguém que não respeita essa lei no divórcio, vê você diferente, doutora, eu falo, são pessoas igual sepulcro caiado, estão vazias, ainda não tem, porque uma pessoa que julga, ela tá tirando o poder de Deus. Exato. Não tá nem respeitando a lei, nem a história dessa pessoa. Não Aí, ó, nós já sabe. tem só 5 minutos, Ai, doutora. meu Deus! Mas eu quero dizer pra você aí, não tenha medo. Em frente, é possível e é necessário às vezes a gente ficar sozinha, sabe? Estar consigo mesmo é desafiador no começo, porque a gente tá acostumado ali com o relacionamento. Sim. Mas depois se encontrar é maravilhoso, sabe? Ai. E aí vem viajar comigo, porque agora eu estou com esses grupos e é muito legal viajar, porque às vezes a gente fica assim, o que eu vou fazer? Né? Você olhar pra você, descobrir você através de viagens, através de conhecimentos, é maravilhoso, é sensacional. Gente, e eu quero dar um entre aspas aqui, porque eu sei que muita gente, né, existe aqueles que gostam de pegar aquela fala e editar, né? Principalmente os religiosos. Eu e ela que não estamos incentivando, falando que a separação é legal. Não, muito pelo contrário. Toda separação quem sofre é os filhos. Exato. Falar que a mulher sofre, o homem sofre, me desculpa, é mentira, é libertador. Então, assim, a gente pode mudar isso. Então, se você for para uma escola onde você vai aprender a se comunicar, você pode até salvar teu casamento. Exatamente. Você vai ter uma mente, você vai entender e você vai parar de culpar o outro e você vai se posicionar e quando você vê seu casamento, não vai precisar ter separação. Porque, claro, existem situações que não dá. Exato. Não adianta, já veio violência, chega e não dá, pode parar. Mas então isso é pra você, o que nós estamos fazendo aqui é pra você pensar diferente, não é pra você ficar pensando como todo mundo pensa. Não, se na sua casa tá todo mundo pensando igual, é porque ninguém tá pensando. Eu já tô aprendendo na escola, gente. Essa frase eu anotei aquele dia lá, tá? Então, vamos pensar, vamos raciocinar, porque aqui nós estamos diante de uma doutora, de uma psicóloga que tirou um tempo da sua vida pra estudar a mente. Doutora, como já chegou o nosso horário, eu quero que você... Pois é, eu que falo Eu quero que você fala aí seu Instagram, das suas redes sociais e seu telefone para as pessoas estarem entrando em contato. Primeiramente, eu vou deixar da Vox, porque foi a Vox que promoveu todo esse momento e essa minha vida transformadora, né? Que é @Vox2U, que é VOX2U, né? Cuiabá Centro, esse é o @ da Vox2U. Mas só acessar lá no Google, também escrever Vox2U, Escola de Oratória, a maior escola de oratória da América Latina. E o meu, que é Jaque Buozzi, Jake Buozzi, Buosi, esse é meu @. Mas só escrever Jaque Buozzi, psicóloga, treinadora de equipes, também me encontra. E o telefone? O meu é 669-9618-5686. Uau! Gente, infelizmente já chegou o nosso tempo. E antes de terminar, eu vou orar, né? Eu quero orar por essa doutora maravilhosa, orar pela tua vida e agradecer, porque sem a sua audiência a rádio não acontece. Vamos orar? Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida desta mulher, trazendo, sabe, meu Pai, racionalidade, intencionamento mesmo, meu Pai. Que o Senhor abra a mente desta mulher, meu Pai. Mexe com as tuas emoções, colocando elas no lugar.
Dê coragem, meu Pai. Crie uma conexão onde ela possa sair desta, não só zona de conforto, não, Pai, deste medo, desta caverna, para que ela possa descobrir o novo. Eu quero repreender todo o mal contra a tua vida. Pai, eu quero que o Senhor derrama sobre a vida da doutora, meu Pai, abrindo portas, trazendo novidades na vida dela cada dia mais, meu Pai, cuidando dos teus passos. E se for preciso, Senhor, cerca ela com um muro de fogo. Mas usa, Pai, a tua filha, continua trazendo novidade, e que as novidades do céu e a sabedoria do Senhor faça parte da vida dela, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Ficam todos na paz, não saia daí, fica ligadinha, porque agora nós temos a igreja Deus é Amor aí, para trazer palavra, adoração, testemunho para tua vida, tá bom? Ficam todos na paz de Cristo e até amanhã.